a cidade em si está muito preocupada agora, e cada dia mais, né? Porque o índice está aumentando muito dos últimos 10 dias para cá. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem que ver, quer dizer, a gente está observando que o governo federal vai passar uma verba, né, para todos os municípios brasileiros, e parece que é 30 bilhões. Mas a gente está aguardando com essa expectativa e vamos ver o que vai acontecer, né? Com relação ao turismo, nem se fala, né? Aqui parou completamente, né? Apesar de que ainda não é apesar de ter o caso do Monte de Andrade como carro-chefe, nós temos aqui a questão do turismo ecológico, né? Temos mais de 80 cachoeiras aqui de qualidade, né? Tem muito trilhas, quer dizer, essa parte é muito interessante para a gente aqui. Mas com isso, praticamente 100% do turismo encerrou aqui as atividades. Mas também não é o carro-chefe financeiro da cidade, que em torno de 75% a receita geral do município aqui é Vale do Rio Doce. Vale, né? E a situação hospitalar, seu Lúcio? A situação hospitalar atende essa demanda que apareceu repentinamente? Nós temos 2 hospitais aqui. Um é pelo SUS, recentemente, que também é o município que administra, e um outro que é o Hospital Nossa Senhora das Dores. O que acontece? A gente tem em torno de 18 cidades aqui na região. E os hospitais atendem todas as outras cidades. Então, vem todo mundo. Itabira é polo de saúde, né? Então, mas, como não tem nenhum... tem 2 pessoas internadas. Uma não é de Itabira, que é da cidade próxima aqui, que é a cidade do município de Caeté. Foi internado, deve ter em torno de 10 dias já. Esse está tomando medicação. E um outro, e nós temos em torno de 200 casos que está fazendo tratamento em casa. Está recluso em suas casas. Mas os hospitais estão numa zona de conforto assim, tranquila, porque a pandemia ainda não chegou num índice muito forte aqui, né? Ela tem subido gradativamente, né? Então, a gente está percebendo que os hospitais ainda estão numa situação confortável. Obrigado. Nada. Uma realidade muito triste, né, Lúcio? Itabira é uma realidade, assim, para nós aqui, eu acho que para o mundo inteiro, né? Ninguém estava aguardando, esperando uma situação dessa. Então, agora a gente tem que mudar o conceito, talvez, a gente não sabe ainda como que vai ser, como que nós, do turismo, né? Como que a gente vai agir. Eu até tenho uma esperança que, com essa pandemia acabar, muita gente vai ficar com receio de viajar ainda, né? Mas eu percebo que está todo mundo enclausurado, né? Todo mundo dentro de casa e com vontade de ir para a rua. Eu acho que o turismo vai ser... eu acho que as pessoas vão passar a fazer turismo com mais velocidade, assim, com um prazo muito mais curto do que a gente... tem muita gente que é pessimista, né? Então não está enxergando esse outro lado. Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu até penso que as pessoas farão turismo muito mais rápido, né? Assim que essa pandemia passar. Tem um fluxo aí represado, né? As pessoas estão ansiosas, né, para voltar à normalidade. É verdade. Até mais rápido, né? Isso já está na minha cabeça já faz um tempo já. E eu acho que tudo tende a acontecer dessa forma. Vamos esperar, né? E tomara que seja mesmo, né? A nossa reunião ainda não começou, né? Alô? Estamos aguardando um pouquinho. Aguardando o horário, né?
Ok. O pessoal está entrando. O Márcio está falando, eu não estou ouvindo ele. Márcio, teu áudio não está saindo. Alguém pode mandar o WhatsApp para ele? Ele não vai saber. Boa tarde, pessoal. Aqui é Marco Navega, aqui da Federação de Convênios Peru, do estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Oi, Marco. Boa tarde. Boa tarde. Márcio. Prazer. Boa tarde. Bem. Boa tarde, Marco. Suelen de Búzios. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então tá bom. Márcio, teu áudio não está saindo. Me ajuda uma caneta. Pega um da lá, por favor. Não posso pegar. Eu vou escrever aqui, tá bom? Tem outro? Já acabou o outro? Não sei. Onde está? Obrigado. Sumiu. Experimenta. Achar. A cor aqui não é muito interessante. Está ótimo, é uma delícia. Obrigado. Ah, mas não vai te fazer falta?
É melhor. Ah, mas depois eu compro uma para você. Alô? Alô? Estão me ouvindo ou não? Agora sim. Eu te ouço, Márcio. A vida? Não sei o que que deu aqui. Ah, agora, Voltei. agora sim. Voltei. Coisas da tecnologia, né? Sempre seu microfone padrão e tal. Não sei o que aconteceu. Bom, eu estava apresentando aqui, doutor Brasil, o Michael, que é lá de Ilhabela, é o presidente do convento de Ilhabela, e ele se encantou aqui no Brasil, ele é norte-americano, se encantou com as nossas praias, é um grande remador, ele é praticante de canoa havaiana, e se encantou principalmente pela cachaça brasileira, que foi o que ele manteve ele aqui no Brasil. Michael, liga teu microfone aí e fala as boas-vindas. Muito boa tarde a todo mundo. Desculpe esse jeito de me apresentar. Sério que gosto de massa, hein? Além disso, Está com conexão fraca Lá lá. nós temos um belo restaurante do Brasil Brandão Júnior. Grande prazer, Michael. é meu. Gente, vamos dar uma iniciada. Quem for chegando aqui vai conversando depois aí, vai se inteirando na conversa. Podemos? Podemos começar, doutor Brasil? Perfeito. Estamos esperando. Perfeito. Vamos lá. Eu queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento muito especial ao escritório do Dr. Brasil Salomão, que é um escritório de advocacia de conceito nacional e internacional também, porque eles têm muitas relações com outros países, né? E ele iniciou um trabalho muito sério antigamente, né? Se especializando muito na área tributária, e hoje tem um escritório que atua em todas as frentes, né? Então, para nós, doutor Brasil, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco, né, e permitir que a gente compartilhe um pouco da sabedoria que o senhor tem e dos teus colegas aí do escritório, que são pessoas também bastante competentes, né, como o doutor Ricardo, o doutor Marcelo, o doutor Henrique, que vão participar dessa live conosco aqui. Eu diria um pouquinho sobre o Brasil CVB. Nós somos uma instituição que nasceu há mais de 120 anos, né, começou em Detroit, e no Brasil veio na década de 80, primeiro com o Rio de Janeiro, São Paulo, depois, hoje nós temos aí mais de uma centena de conventions bureaus no Brasil. E adotamos um critério republicano, né, e federativo, onde você tem o Brasil CVB, depois nós temos as federações estaduais, e nós temos aqui a presença feliz, né, do nosso presidente da Federação do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Ele é de Niterói, mas mora em Macaé já há algum tempo, é um empresário lá em Macaé e tem feito um trabalho excepcional lá no estado do Rio de Janeiro. E o Brasil CVB é uma instituição, como eu disse, nacional, com as federações, e os estados têm aí as suas ramificações dentro do estado. No caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, acho que são 20 conventions bureaus, né, Navega? Não sei se você está ouvindo, mas são... Perdemos o som. Alô? De novo? Alô? Perdemos o som. Alô? Alô? Agora sim. Estou ouvindo. Agora estamos ouvindo. Deve ser algum mau contato aqui no conector aqui. Então, retomando aqui, nós temos aí no caso das federações, né, estaduais. Aqui em São Paulo nós temos mais ou menos 20 conventions bureaus, no Rio também tem mais ou menos isso, não é, Navega? Mais ou menos 20 conventions bureaus no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né? E a gente atua de forma integrada através de normatização de procedimentos, através de um estatuto que é padrão, né? E com isso a gente consegue fazer a divulgação do destino
né? E com isso fazemos a promoção no âmbito municipal, no âmbito estadual, quando é a federação, e tem a representação que nós acabamos fazendo aí por todo, se for do Brasil, fazendo a representação fora do país através do nacional, né? Da entidade que eu atualmente presido. Então a gente tem um sistema muito integrado, nós nos falamos com muita frequência, e isso é muito bom porque você troca experiências, e isso faz com que o turismo, principalmente a partir de 2003, quando se criou o Ministério do Turismo, e aí as coisas começaram a tomar um novo rumo. A gente tem sido muito criterioso na criação de novos convention bureaus e também na profissionalização do turismo, que é uma atividade muito importante na economia nacional, porque ela gera muitos empregos e gera riqueza, distribui riquezas também, né? E o turismo não tem contraindicação, quer dizer, ele acaba atuando em todos os segmentos da economia. Dizem aí mais de 50, eu já falo que em todos os segmentos da economia o turismo acaba tendo alguma participação, e aí essa articulação nacional, estadual e municipal é muito importante, porque a gente acaba ajudando na geração de empregos e também na contribuição para que a gente melhore a situação social. O objetivo principal dessa nossa relação, Doutor Brasil e amigos que estão nos ouvindo aqui, é no sentido de trazer informações para toda essa cadeia produtiva, que nós chamamos que é a cadeia produtiva do turismo, que são todos os pequenos, médios, micros, grandes empresários que de alguma maneira se beneficiam com a entrada de turistas na sua cidade, não importando o que ele vem fazer, né? Então, isso é a principal atividade que nós temos, no sentido de procurar contribuir com o Brasil, com a sociedade de uma maneira geral, através dessa relação associativista que os convention bureaus têm e também atuam junto aí lá na ponta com o empresário da sua cidade. Então, a grosso modo é isso, a gente está vivendo um momento difícil, mas eu tenho certeza que a união vai fazer a diferença, e o brasileiro ele é muito criativo, e a gente tem a certeza que com informações de qualidade, como nós vamos ter agora, através do Escritório Brasil e Mates Advocacia, com certeza vão trazer luzes aí para as nossas dificuldades do dia a dia, e eu fico muito feliz, reitero mais uma vez, doutor Brasil, a alegria de tê-lo conosco novamente aqui nesse processo de construção de um país, entendeu? Com a sua competência, nos trazendo algumas informações que poderão ser relevantes no nosso dia a dia. Aí eu passo a palavra para o senhor para fazer as considerações do escritório, por favor. Doutor Santiago, obrigado pelas gentis referências ao escritório. Uma boa tarde aos colegas que vão participar, doutor Marcelo, doutor Henrique, doutor Ricardo Stoltz. Os cumprimentos a todos que estão nos seguindo de várias regiões do país, o que aumenta essa honra que o seu convite transmitiu para o nosso escritório. Nosso escritório está registrado na OAB há 51 anos, já comemoramos os 50 anos. Temos a matriz em Ribeirão Preto, onde tudo começou, filiais em São Paulo, Campinas e Franca, dentro do estado de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Três Lagoas do Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Rondonópolis. Depois, atravessamos o Atlântico e temos em Lisboa e na cidade do Porto. Somos hoje 155 advogados sócios, todos participando do resultado do escritório, e mais de 50% do sexo feminino, o que é um problema que causa muita satisfação hoje nesse país onde há algumas disparidades. Rapidamente, vou apresentar o doutor Marcelo Viana Salomão, que falará sobre a questão tributária e que é o presidente do Conselho Deliberativo do Escritório, é sócio e presidente. Ele é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e é coordenador do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, no setor de Ribeirão Preto e região. Vamos apresentar o doutor Henrique, que é sócio e coordenador do nosso escritório na área de Direito Empresarial e que é especialista em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo.
o doutor Ricardo Sordi Marques, que é sócio e coordenador da área de Direito Civil do nosso escritório e é mestre em Direito Civil. Eu sou curioso em Direito Tributário, sou especializado pela PUC São Paulo, sou membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Faculdade do Largo de São Francisco. Então, é uma honra muito grande estarmos aqui para falarmos um pouquinho dessa situação do turismo e a pandemia. Na verdade, os outros colegas é que irão falar. Quero cumprimentar todos que estão ouvindo, porque eu vejo um nome aqui que bate muito no meu coração, que é a Mariana Denuso Salomão, minha nora e mãe da minha neta mais novinha. Obrigado por estar acompanhando aqui também, brilhante advogada, pós-graduada também no direito. O que nós estamos vivendo hoje em relação aos empresários, usando a expressão do Dr. Márcio. O seu setor tem empresários de todas as esferas, de todos os tamanhos, dos grandes aos pequenos. E é preciso lembrar que, embora esse governo e algumas instituições internacionais cobrem dos empresários que a função deles seria a relação de emprego, a função deles seria o meio ambiente, a função do empresário seria a questão tributária para contribuir, evidentemente que essas funções têm que ser exercidas, mas no limite da lei. Elas não podem ser função principal. A função principal, fundamental, básica do empresário, seja principalmente do turismo, qualquer que seja o seu tamanho, é uma só, é ter lucro. E é disso que nós vamos tentar falar, o que nosso escritório pode trazer. Então, a função social do empresário, na visão do nosso escritório, essencialmente ter lucro. A nossa crise hoje, na verdade, são 4 crises: uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica e a pior de todas, que é a crise institucional. Parece que a institucional caminha agora para uma solução pela posição firme que o Supremo Tribunal teve, não sabemos se certa ou errada, mas teve uma posição firme, adequada para o momento, então ela fica descartada. A crise que nos atinge mais no setor, atinge mais os senhores no setor do turismo, sem dúvida nenhuma, é a econômica. E o que nós podemos falar? O seu setor foi o mais atingido por todos isso em diversos países, nós já ouvimos dizer, inclusive por representantes dos próprios governos, que foi o setor que, no dia que se falou em crise econômica como consequência da pandemia, os senhores passaram do 100 para o 0 de um dia para o outro. E isso torna impossível qualquer trabalho prévio de previsão. Mas aconteceu, então nós temos que imaginar que o pior aconteceu e que a melhora pode vir. E até lembrar do antigo ditador da Argentina, que falava que não há paz sem caos que o preceda. Estamos no caos, tudo indica, então, que o primeiro passo a dar é paz. E nós acreditamos que podemos levar isso para o setor de turismo. Discutir o futuro, discutir a pós-crise em conjunto. Nenhuma área empresarial vai sobreviver se não atuar em conjunto, qualquer tamanho que seja o seu membro. E, nesse sentido, óbvio que a Convenção Emburô representa um elemento significativo de união, de ponderação e de agregação das forças. Então, nós acreditamos, como advogados, escritório com mais de 51 anos, que já passou por outras crises, que para o setor de turismo, como de outros setores, sem dúvida nenhuma, discutir o futuro, discutir a pós-crise, é trabalhar em conjunto. Algumas coisas podem ser feitas pelo governo, como a Alemanha, que agora criou a carteira para comprar ações, na verdade, debêntures que se transformam em ações, fica entrando como sócio minoritário de toda e qualquer empresa que entra em dificuldade, inclusive do setor turismo. Ou aqui no Brasil, que foram criadas algumas situações no setor
aéreo também, dentro do empresarial conjunto, é que as indústrias todas de alimentos do Brasil se uniram e estão socorrendo os bares e os restaurantes, que são os seus pontos de vazões. Então, evidentemente que a palavra agora é de união, agora é de coordenação, e eu entendo perfeitamente que o Convênio impulou o ponto para o setor de turismo, e os nossos colegas falarão sobre esse pós-crise para resolver. E lembrar, falando em união, porque eu não vejo outra possibilidade do setor do turismo, mesmo com a presença do direito apoiando, do Estado apoiando, sair, lembrar que as grandes conquistas da nossa espécie humana foram feitas não pela coação, mas sim pela cooperação. Era isso que eu queria falar. Desejo que as palestras, as exposições dos colegas atendo estar aqui discutindo turismo e futuro. Passo, então, a palavra ao doutor Ricardo Sordi, que iniciará. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Márcio, primeiramente, pela oportunidade de falarmos para esse público tão seleto. Obrigado, doutor Brasil, pelas palavras iniciais também. A gente vê aqui entre os que estão participando, colegas do escritório, isso é muito importante, porque se eu estiver falando alguma besteira, abro o microfone deles para eles corrigirem desde logo, né? Por outro lado, eu vejo um grande companheiro do Rotary, Fernando Barreto, que é da área de turismo aqui de Ribeirão Preto, tem uma excelente agência, então, para nós é muito legal que ele esteja participando também. Meu querido irmãozinho, advogado também, excelente advogado na área de direito societário, e especialmente aos demais partícipes aí do CVB de todo o Brasil, que com certeza vão nos trazer boas informações sobre o que está acontecendo em todos os lados, né? Porque a realidade ela está sendo diferente para cada um dos locais, né? Para cada um desses locais, e a minha ideia é poder informações mais generalistas que permitam que todos consigam aplicá-las eventualmente nos seus negócios, sejam grandes, médios ou pequenos. Também é um prazer falar junto com o Henrique, com o Marcelo. Eu estava comentando, né, que eu me sinto muito privilegiado de fazer a preliminar, né, porque depois vem aí o jogo principal, que é com os dois sócios meus aí que eu admiro tanto, né, que já estamos juntos pelo menos oficialmente há 26 anos. Eu, né, os dois têm mais tempo de escritório, mas eu junto aqui com eles há 26 anos. Nós temos, desde 20 de março de 2020, a decretação de calamidade pública por conta da situação decorrente do coronavírus. Então, logo, logo, nós vamos completar 3 meses vivenciando uma situação que mudou praticamente tudo para todos. E na área jurídica não é diferente. Eu posso atestar junto com os meus colegas, isso a gente conversa praticamente todo dia, que nós nunca trabalhamos tanto na vida, mesmo estando em home office. Por quê? Os clientes eles nos demandam informações, consultas, há uma apreensão de todos os lados sobre quais caminhos tomar, e nós temos que estar atualizados e atentos com todas as normas. No nosso caso, né, eu que vou falar sobre o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. O nosso Código Civil brasileiro atual é de 2002. Então, vamos dizer que nós temos 30 anos no Código de Defesa do Consumidor e temos quase 20 do Código Civil, onde estão as principais relações que nós vamos discutir em seguida. O que isso nos traz? Nos trazia muita segurança. Então, a gente sabia que, se eventualmente eu tomasse uma conduta contra o consumidor, eu saberia qual seria a respectiva punição ou o que eu teria que suportar futuramente em razão da minha conduta. A gente tinha uma segurança, uma estabilidade, porque, além de ser um código muito bom, ele passou com o tempo a ser interpretado e a gente teve uma sequência de interpretações que hoje nos daria muita segurança de saber que, olha, se eu cancelar a passagem antes, a passagem aérea, eu posso saber se eu vou ter direito à restituição total, se eu vou ter parcial, se eu vou ter algum tipo de penalidade ou não. E, a partir do momento que nós
tivemos aí a vinda desse novo vírus, novo, né, por conta de ter sido descoberto em 2019, né, uma mutação que nos traz todo esse estresse atualmente. A gente começou a ouvir muitas coisas de todos os lados, né? Então, primeiro, né, quem que foi mais atingido? O Brasil já até adiantou, foi o setor de turismo e hotelaria, o setor de transportes aéreos, transportes terrestres e, em seguida, toda a cadeia de fornecimento e consumo acabou sendo atingida também. Com algumas raras exceções, todo o resto dessa cadeia acabou sendo prejudicado. E aí nós começamos a pensar, será que as decisões judiciais vão ser as mesmas que a gente já tinha segurança que estavam sendo praticadas anteriormente? Se fosse assim, nós, como fornecedores, iríamos estar praticamente com a corda no pescoço, porque as decisões, né, judiciais, elas têm, né, prestigiado, conforme os próprios princípios que norteiam a defesa do consumidor, aos consumidores. E começaram a se falar em suspensão, revisão de contratos, onerosidade excessiva, força maior, fato do príncipe, frustração do fim da causa. Vieram várias teorias sobre o que poderia ser utilizado em favor de quem tivesse algum tipo de preço, para reverter aí uma situação para nós era completamente nova. E o judiciário, de cara, começou a responder da seguinte maneira: peraí, não vai ser bem assim, não é? Esqueça um pouco tudo aquilo que a gente viu para trás, porque agora nós estamos numa situação nova em que o fornecedor, ele não pode ser a ele imputado também a culpa do que está acontecendo. Então, por incrível que pareça, eu falo incrível mesmo, porque vamos pensar que o primeiro que emitiu uma nota técnica, né, os dois primeiros que emitiram uma nota técnica foram o Senacom, que é o Serviço Nacional de Consumidores, e o Procon de São Paulo. E ambos no sentido de que poderia acabar destruir toda uma cadeia de fornecimento na qual todos aqui estão... começou a usar um termo que é muito importante para a gente pensar em qualquer tipo de situação. Fala abaixo aí que eu estou na televisão. Então, a gente passou a ter uma reação do judiciário no seguinte sentido: peraí, pessoal, ao invés de bater o martelo na cabeça de um ou de outro, vamos ter bom senso, vamos ter uma boa fé nos pedidos que estão sendo feitos, vamos buscar uma composição. Então, não é para a gente chegar e simplesmente definir por um lado ou por outro. A ideia principal passou a ser a de se buscar que as partes tivessem alguma composição e evitassem que os prejuízos para ambas fossem o maior possível. Então, vamos dizer, se eu quebro a cadeia de consumo, eu provavelmente não vou conseguir receber o que eu tenho, né, ou o que eu quero receber lá no futuro. Então, o Procon, né, colocou nessa nota técnica, né, ele colocou o seguinte: olha, tudo que acontecer com relação a eventos, a hotelaria, a passagens aéreas ou quaisquer vínculos com fornecimento de serviços, eles podem, né, a partir de agora, permitir que haja um reagendamento desse serviço, que faça uma substituição por outro produto ou por outro serviço, que seja utilizado o crédito na mesma empresa, ou, no caso de nenhuma dessas três hipóteses serem possíveis, que se faça aí sim o né? Parte dos casos aqui, após o término da decretação do decreto de a ter aí a responsabilidade de, no pior das hipóteses, como eu falei, reembolsar o valor que eles receberam, né? O Senacom, ele veio e também trouxe uma nota técnica no mesmo sentido e acrescentou algumas informações relativas a aumento excessivo de preços. Só que ele colocou de uma maneira que também o fornecedor possa justificar. Ele colocou aumento excessivo de preços sem justa causa. Então, o que se vai discutir no caso de elevação de preço se houve ou não houve uma justa causa para se fazer isso, né? O governo, ele passou também a tomar algumas medidas.
Então, ele não ficou esperando e passou a tomar algumas medidas, dentre elas, né, uma das primeiras foi a medida provisória número 925, que foi de 18 de março de 2020, que tratou da possibilidade, né, de cancelamento e reembolso de passagens aéreas. Então, o primeiro, né, e mais atingido setor aí que eles detectaram era o de transportes aéreos. E eles falaram, olha, se você cancelar a sua passagem, você vai poder, em até 12 meses da data do voo contratado, né, ter refazer, né, usar esse crédito para outros voos, ou outros voos, e sem qualquer tipo de penalidade. Você vai poder pedir o reembolso, e esse reembolso ele vai poder ser feito em até 12 meses após também a data do voo contratado. E não é só desses voos que já foram cancelados. A medida provisória ela trata de voos que vão ser realizados até 31 de dezembro de 2020. Então, ela já está prevendo que, mesmo que saiamos dessa situação de calamidade pública, que ainda algumas pessoas vão ter essa resistência em fazer voos e ir para outros lugares que possam, inclusive, ter algum tipo de problema maior do que já temos em nossas cidades. Então, foi a primeira medida do governo relacionada ao setor, né, do fornecimento de serviços e produtos. Em seguida, também, assim, bem importante, né, para a área que nós estamos tratando aqui hoje, e isso a gente participou, principalmente o Evandro Grilli, que é nosso sócio, que também está aqui nos prestigiando, mas eu também participei, o Henrique, sobre uma medida que foi um termo de ajuste de conduta que foi firmado pelo Senacom também, o Serviço Nacional de Consumidores, com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e com a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos. Foi um termo de ajuste de conduta feito a várias mãos, porque foi permitido que as filiadas dessa ABRAP fizessem considerações e incluíssem informações e compromissos dentro desse termo que permitissem, sim, que esse pessoal não fosse infinitamente mais impactado do que já estava sendo. Porque se formos pensar, eventos, mesmo depois do retorno, provavelmente vão ser ainda por muito tempo evitados, principalmente porque eles causam uma aglomeração, um número de pessoas maior. Então, isso certamente vai trazer aí uma resistência também dos consumidores em participar desses eventos futuros. Não só ele trouxe essa benesse para o fornecedor de aguardar esse período, né, de até 12 meses para tomar algumas atitudes, mas também ele permitiu que o consumidor ele possa, dentro dos eventos que estiverem dentro do prazo de 11 de março a 30 de setembro, que foram cancelados, dentro desses eventos eles podem ser remarcados pelo consumidor, tá, para outros eventos ou para o mesmo, sem qualquer tipo de penalidade, utilizando o crédito. E, não satisfeito com isso, né, o governo também veio, ainda trouxe mais segurança para essa relação entre fornecedor e consumidor, evitando que ambos saíssem perdendo. Então, ele também editou uma medida provisória sob o número 948, que trata exatamente de eventos e turismo. Aqui nós temos pessoas que fomentam o turismo em suas cidades e regiões, e vocês, com essa medida provisória e com esse termo de ajuste de conduta, para quem é associado dessa ABRAP e também poderá, né, aí, eventualmente ter o direito a utilizá-lo, ele dá algumas seguranças a mais para vocês, né, para que permita, né, que se tivesse algum evento eu posso cancelar e remarcar futuramente, desde que eu coloque, por exemplo, as mesmas atrações ou do mesmo estilo musical, por exemplo, ou mesma grandiosidade, é isso que fala o termo de ajuste de conduta, né? Fala também que os ingressos, né, como eu já tinha adiantado, né, eles poderão ser válidos para o novo evento sem custo adicional. Se ele não puder comparecer na data do novo evento, o acordo prevê a possibilidade de transferir para terceiro, ou até se ele não puder comparecer, o consumidor, né, um estranho que não pode comparecer, ele poderia
pleitear aí sim o reembolso, e esse reembolso teria que ser feito num prazo pelo fornecedor de 12 meses, né, com atualização monetária do IPCA. Então, vejam, a ideia do governo, muito similar à ideia que já estava sendo trazida pelo judiciário nas decisões, é fazer com que não se tenha aí um imediato impacto no bolso de ninguém. Nem o consumidor vai ter que deixar de ir ao evento caso ele queira, ele pode transferir para outro, ele pode tomar várias, várias condutas com relação a esse ponto. E na medida provisória ainda disse o seguinte: olha, além disso, além de todas essas opções, caso o consumidor queira fazer qualquer outro tipo de compensação com o fornecedor, ela vai ser válida desde que feita por escrito. É importante só alertar, né, que para quem é consumidor, que ele só não vai receber nenhuma multa, taxa ou custo adicional se ele solicitar essa medida compensatória até o dia 7 de julho. Ou seja, nós temos aí um pouco mais de um mês para que o consumidor opte qual que é o caminho que ele quer seguir. Dentro desse prazo, se ele não falar nada, ele vai ter direito aí, né, a ter o reembolso dos valores ou a utilização de alguma outra maneira, mas com o risco de sofrer, né, a cobrança de multa, taxa ou custo adicional, caso o fornecedor assim imponha. Então, como eu já, né, assim, falei, até tentei falar de uma maneira mais rápida, né, porque muitas vezes acho que o mais importante é o questionamento que vem dos colegas, porque aí a gente vê, no sentido prático, o que eles estão sofrendo, né? Então, meu panorama geral, isso eu falo para vocês, né, que eu posso depois, né, se vocês perguntarem, a gente pode entrar em algumas situações aí que a gente já viu no judiciário, tem sido informadas aí várias decisões do judiciário, a gente tem acompanhado, né? Se tiver algum caso prático que queiram perguntar, a gente pode responder também. Eu não sei como o Dr. Márcio vai seguir, se ele vai abrir a palavra já para o próximo colega ou se ele já vai permitir, né, que as perguntas sejam feitas desde já. Então, essas eram as considerações sobre a parte de consumidor que eu queria trazer e estou à disposição aí para esclarecer o que for necessário. Muito obrigado. Doutor Ricardo, estou me ouvindo? Estou ouvindo bem. Bom, a ideia é que a gente faça aí as perguntas já sobre o tema agora, entendeu? Então, eu abro a pergunta para, se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma fala, aproveitando que está quente o assunto ainda, para que a gente possa, doutor Ricardo, fazer uso da palavra. A gente só espera que a pergunta seja bem objetiva, né? Não se estenda muito na formulação da pergunta. Se alguém quiser fazer aí, por favor, habilita o microfone e o visor aí, e aí a parte do vídeo, levanta a mão e a gente abre a pergunta aí, a pessoa se manifesta. Márcio, eu queria só fazer uma pergunta rápida. Pois não, Márcio? Qualquer ação que tiver que ser movida contra alguém que vendeu passagem ou vendeu hospedagem, contra os nossos associados, né? Qual é o procedimento que um associado de um convention tem que tomar para se defender? Obrigado, Marco Antônio, pela pergunta. Obviamente, né, o primeiro passo que ele deverá tomar é verificar se foi feito ou não, né, o pedido de devolução antecipado por essa pessoa, ou seja, se ela realmente tem direito de propor essa ação, porque a gente fala que o interesse processual ele vem a partir do momento que não há uma autorização da parte contrária ou uma concordância da parte contrária nessa devolução. Recebi o pedido, não vou devolver e vou usar das benesses que a legislação hoje está me permitindo. Né? O que eu vou fazer? Para o juiz, eu vou mostrar, né, apresentar minha defesa, eu vou ter que contratar um advogado, se for no juizado especial civil até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado para minha defesa, mas em qualquer outra situação eu vou precisar contratá-lo, e eu vou demonstrar, olha, eu tenho aqui uma situação em que eu estou sendo, né, demandado por
por conta de um cancelamento, tem que ver se o cancelamento partiu dele ou se foi, de repente, até o próprio município impediu que houvesse aí atividade hoteleira no período. Então, vão ser vários os pontos que a gente vai ter que observar, né? O decreto municipal, o decreto daquele estado, nós vamos ter que usar não só se a empresa, né, for ou a pessoa, né, jurídica for filiada à ABRAP, ela pode usar esse termo de ajuste de conduta para justificar quando e como ela pode devolver, e também essa medida provisória que hoje está ainda aguardando ser aprovada, mas que seus efeitos estão sendo válidos enquanto não decidido em definitivo, né? E aí ele vai justificar, olha, está aqui, ó, eu não estou pedindo, não estou me negando a devolver, eu só quero devolver dentro dos prazos e condições que a legislação de hoje me permite. Então, é bem provável que numa situação dessas, o juiz entenda até que a ação pode ser extinta até pela falta de interesse de agir, né, ou então até julgado improcedente em primeiro momento, uma vez que eu mesmo posso me propor a pagar dentro desse prazo. Então, eu acredito que esse seria o caminho que tem que ser tomado. Alguma outra pergunta para o doutor Ricardo? Marcelo, eu não estou conseguindo comandar por aqui o microfone do seu pai. Alô? Alô? Ok. Mas eu vou continuar tentando aqui ver o que está acontecendo. Eu vou tentar de remoto. Bom, Márcio. Pois não. Eu estou vendo aqui uma pergunta. Pois não, Ricardo. Só um pouquinho. Estou vendo uma pergunta aqui no chat. Vamos lá. Primeiro, Valdir Rodrigues. Se por acaso essa medida provisória 948 não for votada no Congresso em tempo e perder a validade, ficamos descobertos? Infelizmente, sim. Então, tem que ter aí a votação, né, no Congresso, a aprovação dessa medida provisória para que ela seja convalidada em lei, né, que ela seja válida em definitivo. Segunda pergunta, apesar, né, vamos lembrar, gente, não estamos, deixa eu só voltar um pouquinho. Com relação à medida provisória, sim, ela não vai ter a eficácia que a gente pretende. Mas isso não tira o nosso direito de tentar discutir que não foi culpa também do fornecedor aí no cancelamento do evento, do agendamento do hotel, da passagem aérea. Então, isso não é algo que vai ser decidido com muita facilidade. Simplesmente devolva o valor do consumidor e pronto. Há, sim, outras formas de se fazer defesa, mesmo sem essa medida provisória. Já há muitos juristas, né, falando aí da inexistência de nexo de causalidade aí por culpa do fornecedor nessa situação. Então, não vamos ficar totalmente à deriva. A gente ainda vai ter muita matéria para se discutir, tá? Inclusive força maior, a questão do próprio prejuízo, né, do fato do príncipe, que decreto municipal não permite, eu não tenho como fazer aqui, prestar aquele serviço ou produto que eu me propus a fazê-lo. Outra pergunta aqui. O parágrafo 4º da MP 948 prevê exclusivamente a situação de impossibilidade de ajuste. O que eu falei, né, da questão do reembolso dos valores, realmente a medida provisória 948, ela fala nesse parágrafo 4º o seguinte: na hipótese de impossibilidade de ajuste, nos termos dos incisos 1 a 3º do caput, o prestador de serviço ou sociedade empresária deverá restituir o valor recebido do consumidor atualizado monetariamente pelo IPCAE no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, realmente tem um prazo, né, que eu vou ter que seguir, caso eu não consiga fazer um ajuste com o meu consumidor, e se inexistente esse ajuste, eu vou ter que reembolsar. Quem fez a menção foi a Fernanda Marcial. Obrigado, Fernanda. Aqui o Tiago. Posso continuar assim, Márcio? Posso ir lendo? Nós já estamos... Pode. Eu só pediria a gente ser bem rápido, porque o tempo de 15 minutos seu já acabou, mas a gente continua rapidinho aí para dar tempo dos outros também
tanto o doutor Marcelo quanto o doutor Henrique também tem uma fala aí. Mas vamos lá, é o Tiago, né, que você ia falar? Isso, eu vi uma pergunta do Tiago, no caso de conflitos envolvendo empresas aéreas internacionais com os cancelamentos de voo com base na pandemia, qual a orientação? Tendo sido comprado, né, a passagem aqui no Brasil, ou se essa empresa tiver uma sede no Brasil, você vai conseguir discutir com ela nos termos da legislação que se aplica aqui nesse local. Se você comprou um voo, por exemplo, fora do Brasil, diretamente numa companhia aérea, o que vai valer é a legislação local. Eu não vou conseguir fazer com que a nossa legislação se aplique para essa situação. Tá? Então, qual que é a saída que você pode ter? Se você contratou essa empresa aérea por alguma agência de turismo aqui no Brasil, peça apoio dela para te ajudar nesse sentido. Agora, se você fez o compra direta, aí você vai ter que tentar receber dela diretamente. Tá? Kelly Cristina, tem um caso prático onde os pais compraram a viagem internacional e a criança era menor de 2 anos, em abril de 2020. A agência aceita a remarcação para 2021, mas a criança completou 2 anos, agora em maio, e agora está sujeita à tarifa diferenciada. Neste caso, não se garantirá a mesma regra tarifária anteriormente contratada? É um caso realmente, né, diferenciado, mas pelo que eu entendo da medida provisória, ela veio tratar de situações em que, se for remarcada dentro do prazo de 2 meses, não pode ser feito qualquer tipo de acréscimo. Tá? Então, sem multa, sem penalidade, e o fato dela ter, né, passado de uma classe para outra não vai fazer com que ela tenha que desembolsar um valor maior. Se a companhia fizer isso, isso pode ser questionado judicialmente. Parece-me que eram essas as considerações, até pelo horário aqui. Acho que já, okay. No final, se alguém quiser mais perguntar, também estou à disposição. A gente vai fazer uma rodada geral. Se tiver um tempinho, aí a gente volta e tenta complementar, ok? Obrigado Perfeito. pela participação Obrigado. de todos aí. Obrigado, doutor Ricardo. Eu volto a palavra ao doutor Salomão. Salomão pai ou Salomão filho? Salomão pai. Então, eu passo Grande a palavra mestre. para o doutor Marcelo, para honra e satisfação e orgulho grande meu, advogado extraordinário, preside e comanda o escritório hoje no Brasil e Portugal, e hoje eu sou um carregador de pasta. Então, passo a palavra para ele. Bom, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui, prazer para o nosso escritório estar num evento em conjunto com a CVB Brasil. Márcio, muito obrigado no convite da organização. Queria começar cumprimentando a todos que estão no painel aqui como palestrantes também. Meu pai, meu amado pai, sempre tão competente e carinhoso, o privilégio é todo meu de ser seu filho e ser seu sócio. Ao Henrique e ao Ricardo, sócios e amigos há tantos anos. E cumprimentar todos que estão aqui nos ouvindo. Né? Na verdade, a live é feita exatamente para que a gente possa trocar ideia com todos vocês. Obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Cumprimento especial minha mulher também, Mariana, que está assistindo. Vejo que tem, além do pessoal de turismo, colegas advogados, doutor Evandro Caniato, de Porto Ferreira, amigo e parceiro. Então, boa tarde a todos. Bom, eu preciso começar fazendo um elogio enorme a todos vocês do setor, alcançados pela CVB, porque eu sou daqueles que considera o turismo de lazer o maior investimento que uma pessoa pode fazer na sua vida e pode fazer para os seus filhos. E também, como alguém que vive na vida acadêmica há mais de 30 anos, faço parte de um curso de pós-graduação de congresso, então eu sei perfeitamente bem a importância de cada um de vocês e o tamanho enorme dessa cadeia. E que nós fomos todos, como disse meu pai, pegos de surpresa por uma situação completamente desconhecida de todos nós. O momento de susto e de novidade, eu acho que já foi absorvido por todos nós. Agora o momento é de planejamento e atitude. Me parece que esse é o caminho. Toda vez que eu sou chamado para falar dos benefícios tributários desse momento, eu óbvio, vou falar desses benefícios, são tímidos em relação ao que vem sendo adotado em outros países mais desenvolvidos e países do BRICS também. O Brasil ainda tem uma movimentação tímida, mas me parece claramente que os governos estão se atentando
para o dever de casa que deve ser feito. Das palavras ali do meu pai, também aproveitando o termo colaboração, né? Ou o governo entende que precisa fazer a lição de casa dele também para diminuir custos e também trazer benesses tributárias, e não no sentido de favor, mas sim no sentido de uma retomada estratégica e sobrevivência das empresas. Isso para qualquer setor. Mas, fundamentalmente, deve olhar para os setores que foram arrasados da noite para o dia, como é a cadeia do turismo. E me surpreendi positivamente, participei de uma live ontem também com o presidente da Desenvolve São Paulo, o Dr. Wilson Mello, e fiquei entusiasmado em ver, aproveitando que teríamos esse evento hoje, levamos a pergunta da questão de turismo e fiquei positivamente surpreso com os projetos que estão sendo desenhados, pelo menos dentro do estado de São Paulo, para o setor de turismo. Para que vocês tenham ideia, a questão, todos sabem que nós temos um sistema absolutamente complexo tributário, burocrático e injusto. Para que vocês tenham ideia, foram no país, nesse período de crise, mais de 10 mil leis publicadas por União, estados e municípios. Então, é óbvio, se isso para nós que lidamos com o direito gera já um trabalho diuturno aqui para entender o que pode beneficiar os nossos clientes, imagine para quem não é da área. Então, a minha ideia é dividir esse meu tempo aqui em dizer alguns dos benefícios, mas fica o meu compromisso de passar para o Dr. Márcio, que ele possa distribuir a quem tiver interesse, efetivamente todas as legislações que trazem benefícios, que possam ser depois repassados e, mais que isso, oferecer os informativos que o escritório lança sobre cada um desses benefícios, para que eu não tome o tempo todo dos senhores falando só disso. Porque eu quero dizer também de outras atitudes que podem ser tomadas e que dependem só de nós e que, às vezes, há falta de informação sobre isso. Existem boas notícias a serem dadas de coisas que aconteceram neste período, como, por exemplo, a questão do voto de qualidade no Tribunal Administrativo, que se chama CARF, que decide as questões tributárias federais. Até pouco tempo atrás, todas as turmas de julgamento desse tribunal, que é muito importante, tinham como presidente alguém que representasse a Fazenda, alguém que representasse a União Federal. E isso vinha trazendo prejuízo para as decisões tributárias administrativas, porque várias teses importantíssimas davam empate na votação. Mas como o voto de qualidade era do presidente, que por sua vez era da União Federal, esse acabava sendo desempatado a favor da União. Isso é uma mudança importantíssima, porque nós certamente teremos muitas discussões tributárias e isso dá mais esperança de julgamentos imparciais. Outra mudança importantíssima, que foi a questão da transação tributária. Para que os senhores tenham ideia, o Código Tributário Nacional do Brasil é de 1966, é mais velho até do que eu. E ele previa ali a possibilidade da transação, a possibilidade, então, do contribuinte transacionar com o Estado, municípios e União, para poder tentar matar os seus passivos, para que o eventual crédito dele pudesse ser compensado, tem a compensação, mas também a transação agora foi aprovada. Ainda de uma forma tímida, mas é importante ressaltar, é mais um caminho de relacionamento, de contato, de facilidade entre fisco e contribuinte para que possam sanar as suas dívidas e de uma forma que a União receba. A verdade é que existem trilhões de tributos devidos no Brasil e que, se Estado, União e município não fizerem uma verdadeira estratégia para recebimento, matarão as galinhas dos ovos de ouro e ficarão sem receber. Então, a primeira palavra que eu quero trazer não deve trazer desespero para o empresário do turismo, porque a situação do turismo é mais grave que de vários outros setores, mas também os outros setores não estão conseguindo pagar os seus tributos. Não estão conseguindo. E certamente virão benefícios tributários. Aqui não é exercício de adivinhação. Em países com tributação gigantesca como a nossa, são absolutamente comuns que venham as anistias, os parcelamentos, mais conhecidos publicamente como refis, por exemplo, em nível federal, como PEP, em nível estadual. E por que isso vem? Porque se sabe da tributação exagerada, se sabe da efetiva má distribuição desses tributos. Então, naturalmente, de tempos em tempos, elas aparecem. O que dizer, então, num período pós-crise? Elas virão, tenham certeza disso. Agora, em termos de estratégia, é muito importante que se mantenham, dentro da medida do possível,
sem ser excluídos desses parcelamentos. Então, nunca deixarem, por exemplo, de pagar 3 parcelas seguidas. Não é? Deixem 2, paguem uma, para a gente falar um pouco de realidade dessa administração tributária. Em termos de benefícios, para mencionar alguns, há benefícios que atingem pessoas físicas e jurídicas, e aí depende de setor, como, por exemplo, a prorrogação para a entrega da declaração do imposto de renda, que foi prorrogado para o dia 30 de junho agora. Então, não deixem para a última hora, pode até ser que seja prorrogado novamente, mas não contem com isso. Se prorrogou a data de entrega, se prorrogou, postergou o pagamento e se antecipou efetivamente a data para restituição. Também, na MP 927 de 2020, houve prorrogação do fundo de garantia, inclusive para o empregador doméstico. E é importante aqui uma consciência de acabar com a burocracia, porque independe de uma autorização prévia para que a gente possa exercer essa nova garantia. Basta entregar as respectivas declarações até o dia 7 de cada mês. No Simples, outro fato a ser elogiado, a primeira movimentação em termos de benefícios tributários focou nas pequenas e médias empresas. Portanto, a resolução número 154 do Comitê Gestor do Simples permitiu efetivamente a prorrogação de vencimentos do imposto de renda, do IPI, da contribuição social sobre o lucro, do PIS e da COFINS. Também do ICMS e do ISS. Isso para as empresas que estão no Simples. Depois, a medida provisória número 932 também trouxe uma prorrogação com relação, uma redução de alíquota com relação a Sescop, Sesc, Senai. E assim, vários não, mas mais alguns benefícios que podem atingir a cadeia. Houve uma preocupação com redução de alíquota, com postergação de prazo, houve uma preocupação com a parte prática de não se ter novas ações, do protesto a não prejudicar, de certidões de dívidas, certidões negativas de dívidas serem prorrogadas, até porque os cartórios e as repartições não estavam funcionando para prorrogar. Então, existiram, sim, medidas e que eu me comprometo a passar por escrito para todos, para não tomar o nosso tempo. Então, primeira coisa importante para esse momento, o empresário tem que conhecer, não interessa o tamanho, o porte da empresa, ele tem que conhecer esses benefícios e tem que aproveitar esses benefícios que poderão, inclusive, ser prorrogados. Por isso, a necessidade de um acompanhamento constante. O outro lado da moeda, e que talvez me pareça seja mais importante para esse momento, o momento de olhar para dentro da empresa, a gente diz até de forma informal, olhar para o nosso umbigo e verificar se será que eu não tenho créditos tributários que eu desconheço e que eu não estou aproveitando. Quer dizer, no momento de crise, eu tenho a possibilidade de olhar a minha contabilidade fiscal e analisar se efetivamente eu não tenho créditos que possam ser aproveitados. Dentro da experiência do escritório, até hoje, nunca aconteceu, nós temos 51 anos de escritório, nunca aconteceu de nós fazermos essa análise em uma empresa, inclusive empresas auditadas, uma grande rede de supermercados, cliente nosso há muitos anos, é auditada e nós encontramos um valor extraordinário de recuperação de um crédito que não estava sendo aproveitado. E não é culpa da auditoria, não é culpa do contador, muito pelo contrário. A dificuldade, a complexidade do nosso sistema gera as mudanças diárias. Eu acabei de falar, nesse período foram 10 mil leis federais, estaduais e municipais tratando só de Covid. Então, não vejam isso uma preocupação de achar de quem é a falha. Muito pelo contrário. É um momento de olhar e procurar, será que eu tenho crédito? Então, por exemplo, para dizer, certamente os senhores podem ter escutado falar de exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS. Por esse mesmo raciocínio, se aplica a questão do ISS para prestadores de serviço, a possibilidade de excluir o ISS da base de cálculo de PIS e COFINS. E isso para que seja excluído daqui para frente, mas que se possa pedir de volta dos últimos 5 anos. Para dar um exemplo que atinge em cheio o setor. Tem uma outra discussão que é antiga, mas que saiu uma decisão recente favorável e que tem muito animado a gente no aviso aos clientes, que diz respeito à limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, limitando ao montante de 20 salários. São as contribuições do Sistema S, o salário educação. Então, vejam, era uma discussão que muitas empresas estão brigando há anos, as ações demoram no Brasil, e saiu uma decisão favorável que estimula muito, muito, muito a possibilidade de creditamento.
esse olhar, o que eu quero chamar a atenção é que este olhar feito independe do tamanho da empresa, mas depende da atitude do empresário, de conversar com o seu contador, de conversar com o seu escritório tributarista e fazer esse olhar. Se não tivesse assessoria, buscar, todas as empresas, cidades, certamente têm assessorias para isso. O que não dá é para, neste momento, a gente, por conta desse impacto violentíssimo no setor do turismo, deixar de ter essa postura de arregaçar as mangas e dizer: eu tenho a possibilidade de ter dentro de casa créditos efetivamente que eu possa aproveitar. Também me disponibilizo, e vou passar para o Dr. Márcio, todas essas ações e possibilidades de créditos que eu entendo que atinjam os setores dos senhores para que ele possa repassar e eu não ficar usando o tempo para falar de cada um deles, mas os senhores terão por escrito para que possam analisar com calma os seus jurídicos. Um outro ponto que eu quero destacar. É comum nas empresas que têm lides tributárias, independe de setor, que tenham que fazer depósitos em juízo para se defender. Há um movimento que os escritórios estão fazendo, que é tentar substituir esse depósito judicial por uma carta de fianças ou por um seguro-garantia. Para que os senhores tenham ideia, o custo, tanto de um como de outro, varia de 1% a 3% ao ano do valor em discussão. Então, o custo é de 1% a 3% ao ano do valor que está sendo discutido. E eu posso ter lá um valor depositado que vai me ser fundamental nesse momento, que eu posso trazer de volta para o caixa da empresa, num momento de dificuldade de liquidez como essa, substituir por uma carta de fiança. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lamentavelmente, historicamente, era contrária, é contrária. E a Procuradoria também vinha no movimento contrário, porque esse dinheiro era utilizado pelo Tesouro Nacional. Mas a ótima notícia que eu trago para os senhores é que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recentemente teve uma decisão na matéria trabalhista autorizando a substituição de depósito por garantia, por fiança bancária. E olha que interessante, assim que o CNJ decidiu, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, publicou um ato conjunto com o próprio Conselho Superior de Justiça do Trabalho e com a Corregedoria Geral do Trabalho para que se aplique imediatamente, se autorize imediatamente na Justiça do Trabalho. Por que eu estou trazendo isso se eu estou falando de tributário? Eu estou misturando com o trabalhista? Não. É porque nós temos que estar atentos a tudo que acontece no direito para usar a favor dos nossos clientes. Se sai uma notícia dessa, uma postura dessa, na justiça que sabidamente mais maltrata os empresários do Brasil, se o Poder Judiciário está reconhecendo que essa é uma possibilidade de colocar dinheiro em caixa na matéria trabalhista, sem dúvida nós podemos e continuaremos e faremos todo o movimento para os clientes para que possam tentar, para quem tem essa situação, mais um olhar para dentro de casa para verificar se pode efetivamente transformar isso em caixa em troca de uma garantia, uma fiança bancária ou um seguro-garantia. Também aproveito aqui sempre as pessoas... e pensem no seguinte, um complemento importante. Se eu vou trocar minha garantia, preciso lembrar que as ações tributárias no Brasil demoram muito, mas demoram demais, demoram de 7 a 10 anos. E aí, se eu vou discutir com uma garantia que eu vou pagar de 1% a 3% ao ano, em processos que podem demorar de 7 a 10 anos e agravanamentos que eu posso entrar e aproveitar, nós vamos estar falando de parcelamentos com uma Selic de 3%, e não de 14%, como estávamos há pouco tempo atrás. Para encerrar a minha fala, tributos novos, olhando as medidas tomadas nesse período de crise do ponto de vista tributário. É por aí que eu digo que o Brasil está muito tímido ainda em termos de medidas. E em nenhum desses 43 países, em nenhum, houve o aumento de uma alíquota de tributo ou a criação de um tributo novo. Então, realmente, aí é uma questão que, se houver essa movimentação neste momento,
há que ter uma movimentação das lideranças de setores para que se façam representar dentro do Congresso, para que a gente não deixe passar. Não faz o menor sentido para quem precisa efetivamente fazer a lição de casa, como os governos, e independente de posição partidária, mas agora é a hora de fazer a lição de casa e pensar na reestruturação do país através da ação de tributos. Portanto, não acredito que haja clima para que se aprove o aumento de qualquer... Mas que essa posição é duro, foi um susto, um choque, gerou teremos dificuldades para tratar, mas é plenamente possível de cuidar isso de riscos geradas pela crise na área tributária. Doutor, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou fazer uma só. Mas adorei a tua palestra aí. A gente mostra do Rio, que o nosso governador aqui, na energia elétrica, né, e rendimento, ou melhor, qual é assim a forma que o senhor passando para a gente, para nós passarmos para esses associados, em relação a uma discussão dessa natureza que o senhor acabou de falar, se poderia ser feita alguma coisa em comum, né, que eu acho que não, né, porque tributário, cada empresa tem uma, né, acho que não dá para você fazer uma que abre todo mundo, né, mas como seria feito o escritório do senhor, da gente poderem buscar essa recuperação de impostos que foram pagos, né, anteriormente, e que é nosso, né, dos empresários, de terem esse de volta na conta corrente da empresa. Agradeço muito seus elogios, fico lisonjeado aqui. A ideia era exatamente essa, mostrar que há caminhos. Perfeito, seu raciocínio está perfeito. Para levantamento de crédito, esse é um olhar que tem que ser feito individual para cada empresa. Por outro lado, existem temas, porque a advocacia, Marco, a tua pergunta me permite dizer isso. O que nós fazemos hoje? Nós fazemos parte da liderança das empresas na gestão de risco das empresas. É dizer para a empresa, olha, esse crédito aqui, você aproveitar imediatamente. Olha, esse crédito aqui já tem decisões de primeira e segunda instância, mas o Supremo ainda não decidiu. Então, você tem um grau de risco maior. E aí o empresário, efetivamente, analisar, dentro da sua posição mais conservadora ou mais sua necessidade, o aproveitamento desses créditos, sempre se orientar. Parte de ações, então, se eu tenho uma medida que ainda o Supremo não decidiu, aí tem ações coletivas, Marco Antônio. Pode ser uma ação, inclusive, movida por uma associação como a de vocês. Então, existem matérias levadas, há interesse de que sejam levadas coletivamente. Sempre é importante analisar cada uma delas, a fase que está discutindo. Esse é um caminho interessante. Ou, quando menos, em grupos de ações de uma determinada cidade, ali naquele mesmo fórum, naquela mesma competência. Então, o escritório, obviamente, fica 100% à disposição, seja para falar com qualquer dos associados ou com os jurídicos dos associados. O meu e-mail, eu vou passar .salomão@brasil.com.br. Marcelo Salomão @brasilsalomão.com.br. Vou passar pelo chat também, passo o meu telefone celular para quem também quiser anotar. Vai ser um prazer, efetivamente. Além de tudo, certamente, o doutor Márcio tem os nossos contatos e vai ser um prazer atendidos através dessa proximidade com todos vocês. Agradeço muito a sua pergunta e os seus elogios. Doutor Marcelo, está me escutando? Eduardo Positivo. Estão me escutando? Goitacazes. Estou ouvindo, Eduardo.
Doutor Marcelo, é o seguinte, nós participamos, né, de um segmento que é novo ainda, né, e que está sendo construído agora, com esse trabalho maravilhoso aí que o Márcio tem feito e o nosso querido Navega também tem liderado aqui no estado do Rio. E não haveria assim a possibilidade de haver uma proposta, né, para o segmento de turismo, uma proposta tributária que pudesse depois até virar um modelo para o restante da sociedade, porque o turismo ele mexe com vários segmentos, né? E ele mexe com vários segmentos, né? E que entrou uma ligação aqui. E eu tive a oportunidade, né, na minha vida, na minha carreira, de trabalhar na Price e outra de ser afiliado do ex-ministro Hélio Beltrão. E ele teve uma dificuldade enorme, né, de desburocratizar muita coisa. E a gente vê aqui eu né, moro aqui em Campos, eu jamais podia imaginar, né, que um município fosse tão refém do poder público como uma cidade como Campos dos Goytacazes. Uma cidade riquíssima, né? Vocês aí que são de Ribeirão Preto, Campos é igual Ribeirão Preto, só que muito maior, mas sem as indústrias que tem aí, sem o empreendedorismo que tem aí em Ribeirão, né? E aí é isso que eu gostaria de interagir com vocês. Brilhante a apresentação de vocês. Marcelo, poxa, parabéns. O seu pai também, uma pessoa brilhante, que a gente vê que é, né, uma figura realizada pela gentileza dele, a forma como ele trata. O Ricardo também, maravilhosa a apresentação dele. Mas, assim, nós que estamos começando e que estamos quebrando paradigmas, estamos, assim, e com uma proposta de fortalecer a iniciativa privada, está nascendo uma juventude aqui no município, né, chamada Connect Campus, que é uma galera jovem que eles preconizam o empreendedorismo, né? Então, a gente poderia juntar, e Campos é um município, se vocês não sabem, o Brasil seria descoberto por Campos. Cabral não conseguiu aportar aqui por conta do Mar Bravio. E aí, por isso que ele foi parar na Bahia, e daí o nome Porto Seguro, que lá ele conseguiu atracar. Mas a história de Campos tem muito a ver com o descobrimento do Brasil, né? Dom Pedro teve aqui, Dom João teve aqui, e nós temos aqui uma região muito politizada. Então, apresentar essa sugestão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Garotinho e a Rosinha, que eu esperava que eles fossem assim o suprassumo da gestão pública, e não foi nada disso que eu vi, né? E constatei, embora eles sejam os menos piores dos que tem aí, né? Dos gestores públicos. Então, assim, não sei, uma maneira de nós abrirmos, né, o convention para vocês, para que a gente pudesse apresentar uma proposta racionalizada de tributos e que a gente pudesse aplicar e, com isso, inclusive, trazer mais receita, porque muita gente só nega pelo fato de ser muito complicado a parte tributária, né? Então, eu já fiz... eu estou me alongando demais, desculpa, mas o que eu queria falar era exatamente isso, era uma forma de racionalizar a parte tributária e nós estarmos de braços abertos para ver o que a gente pode apresentar. Eduardo, muitíssimo obrigado pela pergunta, pelos elogios. Eu confesso que eu gostei de você antes de te ouvir, porque a hora que eu li Eduardo positivo,
Como eu aprendi com meu pai, efetivamente, essa positividade. Ele é alguém que levanta positivo todos os dias. É verdade. Então, obrigado, foi um prazer aí ouvir sua pergunta. Plenamente. Muito da nossa experiência do escritório tem essa visão que você colocou aí, certamente, é que a CVB tem hoje, de fazer uma análise para a cadeia toda de como pode ser melhorada a estrutura tributária deste setor, atingindo a cadeia, porque não adianta a gente beneficiar um e esse benefício não se estender pela cadeia. Então, há formas que nós atuamos, tanto conhecendo o setor, para que possamos, inclusive, fazer projetos de lei que possam ser encaminhados, e a gente já fez isso para diversos setores, a gente representa diversos setores no Supremo Tribunal Federal, como amicus curiae, na condição de ser o professor eleito, o escritório eleito, para ir falar o que aquele setor pensa naquele assunto que está em juízo, e a gente faz isso preventivamente também, porque o setor sabe das suas dores. E trazendo para nós, para que nós analisemos, a gente pode pensar e estruturar projetos totalmente factíveis para que sejam levados à votação, como também é plenamente possível olhar e dizer, olha, para todos os afiliados, esse tributo aqui você pode aproveitar. Vamos fazer a cadeia toda aproveitar, embora seja algo que deva ser feito individualmente, poder se levar esse retrato para vocês, enquanto instituição, para que isso possa ser divulgado. Então, dá para agirmos dessas duas maneiras com relação às suas colocações, que eu concordo muito, principalmente com a forma que você finalizou. Diferentemente do que afirmou Mário Amato lá atrás, quando era presidente da Fiesp, isso aqui não é um país de sonegador. Isso aqui é um país de gente muito séria, de empresário sério, que gosta de pagar tributo e paga tributo. Aqui o tributo que nós pagamos não retorna. E mais que isso, um sistema absolutamente complexo. Então, muito da sonegação não é falta de vontade, porque como se cria tributo todo dia, você cria um tributo, a União cria um tributo hoje, você liga na Receita amanhã para perguntar, você foi da praia, você sabe, você liga amanhã na Receita, a Receita não sabe responder. Agora, se não for pago no dia seguinte, tem multa e tem juros. Portanto, esse aqui não é um país de sonegador. Esse aqui é um país de empresários que pagam tributo altíssimos, e que precisam ter o retorno. Então, muito obrigado da sua pergunta e participação, e a gente fica à disposição para esses trabalhos. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Brasil. Agora eu passo a palavra ao doutor Henrique, apenas acrescentando ao Marcelo, há muitos anos, no pós-graduação no tributário, o professor Geraldo Alibo, que se dava muito bem com o Beltrão, na simplificação da vida brasileira como um todo, ele perguntado a ele, num evento, por que havia paraísos tributários, sobretudo em algumas regiões do mundo, Europa, aqui no Pacífico, e no Brasil não tinha. Ele falou, não, tem paraíso tributário porque o Brasil é um inferno tributário. Então, eu passo a palavra ao doutor Henrique para continuar. Bom, boa tarde a todos. É um orgulho estar participando, ter sido convidado pelo Convention Bureau. Quero cumprimentar o Márcio Santiago por ter feito esse convite. Esse evento é muito importante para o esclarecimento, né, de questões que são relevantes, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando, e que eu espero que todos estejam em segurança, protegidos, aí, mantendo-se isolados dentro do possível. Cumprimento meu professor, Brasil Salomão, por quem me ensinou a advocacia e também a personalidade que hoje tem como profissional. Cumprimento meus irmãos aqui de batalha diária, né, o Marcelo e o Ricardo. Confesso que é muito difícil falar após eles, né, depois do espetáculo que eles deram nas exposições, e fico muito feliz de estar aqui falando de um tema que aparentemente não seria importante, mas era. O que aconteceu? A pandemia estourou no Brasil num período muito retardado, né? Então, tudo começou em março, né, que todo mundo acordou que havia uma pandemia e que ela deveria ser tratada da maneira mais segura, né, com isolamento, com quarentena, uma série de questões aí de combate ao contágio. E uma das preocupações para nós da área societária era justamente a realização da assembleia, ou reunião de sócios de maior importância para uma sociedade ou para uma pessoa jurídica, que é a de prestação de contas. Todo ano, nas sociedades, eu tenho que realizar essa assembleia até o final de abril, no caso das sociedades empresárias e sociedades simples, e
até o final de março, no caso das cooperativas. As associações, a previsão está no Estatuto Social. E por que é importante essa Assembleia? Porque é nela que os números, né, que os balanços são apresentados, que as contas são apresentadas e são aprovadas, além da eleição dos administradores que vão continuar, né, atuando em nome da sociedade. Muitas sociedades não observam essa obrigação, e essa obrigação é fundamental, até porque, se você não realiza a prestação de contas anualmente, a sociedade pode ser considerada irregular. E ainda, os administradores ficarem em estado, né, em condição de fragilidade perante os sócios, por não estar prestando contas. Então, qual que foi o problema? Antes da edição da medida provisória 931, que é a que deu o corpo aí para a solução dessa questão, nós, do escritório, já adiantamos um parecer, em fevereiro até, foi quando a gente percebeu que temos dificuldades para a realização dessas assembleias, dizendo que poderia ser postergada essa assembleia para um momento seguro ou realizada de uma maneira alternativa. Graças a Deus, veio a medida provisória 931, que regulamentou essa questão e permitiu que você fizesse essa assembleia não só na forma presencial, mas também na forma semipresencial e na forma eletrônica. Então, o que é muito positivo, né, dessa medida provisória é que, na realidade, ela trouxe um legado da pandemia, um legado muito importante, né? Porque antes da edição dessa medida provisória não era possível você realizar uma assembleia pela via eletrônica, semipresencial ou eletrônica. Então, passam a ser alternativas para a realização da assembleia, independentemente da pandemia se encerrar hoje, né? Elas são agregadas à vida da sociedade, da empresa. Isso era um paradoxo, porque você realizava reuniões de conselhos, conselho de administração, conselho fiscal, ou outros conselhos que são criados dentro da sociedade, você realizava pela via eletrônica, né? Mas não poderia realizar a assembleia, havia um medo muito grande para a realização dessa assembleia. Então veio essa medida provisória que alterou o Código Civil, alterou a lei cooperativista e alterou a lei das sociedades anônimas. Em comum às sociedades, o que ficou estabelecido? O prazo daquela reunião de sócios ou assembleia, que anteriormente ou era no final de março ou era no final de abril, passou a ser no final de julho, né? E ainda, né, houve a prorrogação dos mandatos dos gestores. O que acontecia? A hora que passava o prazo de realização dessa assembleia, os bancos começavam a exigir já a apresentação dos novos administradores. E se você não apresentasse, não poderia movimentar as contas da sociedade. Isso acabava sendo uma trava, né, hoje uma trava muito prejudicial à sociedade. Então, você teve a criação, teve essa prorrogação dos mandatos, que vai aguardar o término do mês de julho, né, dos administradores, e você teve a criação dos artigos 1080-A do Código Civil, que permitiu essa modalidade eletrônica para sociedades limitadas. Você teve a criação do artigo 43 da Lei Cooperativista, que também permitiu isso para as cooperativas, e também os artigos da Lei de Sociedade por Ações, permitindo à sociedade anônima que, pasmem, até o momento não poderia realizar a sua assembleia por via eletrônica. Essa medida provisória, ela delegou ao DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas, a regulamentação dessas assembleias, que é o que nós vamos falar aqui, que são muito importantes para que preserve a validade dessas assembleias. Qual que é o problema hoje? Qual que era o problema no período de normalidade? Havia uma grande preocupação do próprio DREI, que rege, né, essa modalidade de realização da assembleia, sobre os aspectos formais que usualmente, né, que obrigatoriamente devem ser seguidos numa assembleia, numa reunião de sócios. Por quê? Porque tanto a assembleia quanto a reunião de sócios, ela é o direito fundamental que o sócio tem para participar politicamente das decisões. Então, você tem que cumprir uma série de questões, uma série de formalidades, desde o código de instalação, a respeitar as matérias que estão na ordem do dia, transparência,
quórum para deliberação e aprovação, e permitiu o exercício do direito de voz e o direito de voto. Então, para os senhores terem uma ideia, eu fui numa assembleia de uma cooperativa, que geralmente tem vários sócios, para assinar o livro de presença, estava demorando mais de 1 hora. Por quê? Uma cooperativa que tinha 1.000 cooperados, haviam 400 presentes, foram lá para assinatura. E eu consultei, na época, a JUSESP, questionando se eu poderia usar a biometria, que daria agilidade a esse processo. E, no período de normalidade, eles não aceitavam. Questionei o DREI, né, várias vezes a respeito dessa modernidade, também não aceitava. Agora, com a pandemia, foram obrigados a aceitar. E a boa notícia, como eu já falei anteriormente, é que tornou-se um legado. Encerrada a pandemia, essa modalidade continua sendo permitida, né, para o futuro. Algumas questões devem ser observadas. Você tem 2 modalidades de assembleia na regulamentação que foi criada pelo DREI, que é a Instrução Normativa número 79, de 14 de 4 de 2020. Eu posso realizar a assembleia ou reunião de sócios pela forma semipresencial, que é quando você tem presentes alguns sócios e outros votam à distância, ou posso realizar essa assembleia pela forma eletrônica, ou seja, ninguém está presente, somente no ambiente virtual. Eu tenho que cumprir, claro, alguns requisitos. O voto à distância, né, ele pode ser exercido de 2 maneiras. Né? Eu posso exercer ele com boletim de voto, que é um procedimento que é muito utilizado nas empresas de capital aberto, em algumas sociedades anônimas de capital fechado, que é quando você elabora um documento que contém todas as matérias que vão ser deliberadas, ele contém os documentos de apresentação das matérias, e o acionista, ele preenchia esse documento e já fazia o voto dele com antecipação e entregava 5 dias antes de realização da Assembleia. Isso passou a ser permitido também para as sociedades limitadas, sociedades simples e as instituições, no caso a associação também. Você pode regulamentar isso no estatuto e, se um determinado assunto é muito objetivo, né, você pode criar essa modalidade de votação, ou seja, prévia à Assembleia. Entrega o boletim no prazo de 5 dias, de 2 dias, na realidade, e na Assembleia você tem o resultado daquela votação que foi realizada via boletim. E posso também ter atuação remota, que, na realidade, é a participação do sócio por seu computador, tendo acesso a uma plataforma que é customizada pela sociedade, pela instituição, para realizar essa assembleia ou reunião de sócios. São essas 2 formas. A convocação e o preparo da assembleia, ele é muito especial justamente para preservar a integridade do direito político exercido pelo sócio. Então, primeiro, a documentação que vai ser tratada na assembleia, ela tem que ser disponibilizada previamente aos sócios e constar na convocação isso, e também na convocação você indicar aonde se encontra essa documentação e de que forma que o sócio poderia ter acesso a ela. Você também tem que ter no edital a indicação do local eletrônico onde ele vai consultar a regra de participação e a orientação de participação. Eu posso ter no edital de convocação um resumo de como ele participa e remeter via edital a um local eletrônico onde ele vai ter uma orientação melhor, né, para poder entender como ele vai participar dessa assembleia ou reunião de sócios. Eu participei da audiência pública do DREI para a constituição da regulamentação e também contribuí com a OCB, né, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, nas sugestões para a construção dessa regulamentação. E um dos itens que nós colocamos, que a regulamentação não tratava, é de que forma que eu vou obrigar o sócio a participar. Às vezes é uma pessoa que é totalmente avessa à tecnologia, não gosta de utilizar e, de repente, se recusaria a participar. Então, essa regulamentação diz o seguinte: a minha obrigação como sociedade, como instituição, é dizer ou oferecer para ele uma tecnologia acessível, ou seja, o computador que eu uso para o meu trabalho, ele é o suficiente para poder ingressar nessa plataforma e participar
de uma assembleia ou reunião de sócios. E a responsabilidade de adquirir essa tecnologia e de acessar é do sócio, é transferida a ele. Isso é algo muito importante, porque anteriormente ele poderia, de repente, anular uma assembleia, porque se dizendo, eu não gosto de tecnologia, eu entendo, eu não quero mexer com isso, não consegui entrar, né? Ou minha internet não foi suficiente para poder permitir a minha participação, a responsabilidade é só dele. Isso não inviabiliza o interesse coletivo, que é de preservar a assembleia, agora, no momento de pandemia, de uma maneira que seja segura a todos, e, posteriormente, num processo dinâmico e até menos oneroso, né, de realização, só porque um sócio resiste a aderir a essa tecnologia. Tem algumas exigências, né? Eu sou obrigado a manter a gravação dessa assembleia pelo prazo que o sócio teria para anulá-la. A gravação tem que ser integral, áudio e vídeo, bem como toda a documentação que foi apresentada na Assembleia. Então, aqui, considerando a sociedade limitada e a sociedade simples, a prescrição eu teria que manter gravado por 3 anos, porque eu tenho uma previsão na linha B do inciso 7º do parágrafo 3º do artigo 206, que fala que o prazo de prescrição para anular uma Assembleia nessas sociedades é de 3 anos. Na sociedade por ações, o artigo 286 diz que o prazo é de 2 anos. Então, tem que manter 2 anos na sociedade por ações essa gravação em arquivo na sociedade. Na cooperativa, o artigo 43 diz que o prazo é de 4 anos. Tem que manter por 4 anos. Na associação, o prazo decadencial é de 3 anos. Então, pelo parágrafo único do artigo 48, eu tenho que manter a gravação na associação pelo prazo de 3 anos. Quais os requisitos do sistema eletrônico ou da plataforma eletrônica que eu vou utilizar para a realização da assembleia ou da reunião de sócios? A regulamentação exigiu alguns requisitos que não basta eu pegar o Teams, o Zoom ou qualquer outra plataforma que é oferecida aí no mercado, né, de uma maneira muito simplificada. Eu tenho que cumprir algumas formalidades que a lei exige para a assembleia. E isso é colocado na regulamentação. Então, tem que ser, eu tenho que criar uma plataforma customizada para atendimento desses requisitos para garantir a eficácia da assembleia que eu vou realizar. O sistema tem que ser seguro, confiável e transparente, né, para permitir o pleno exercício do direito político do sócio. Eu tenho que ter um registro adequado da presença dele na assembleia, ou seja, vou ter que emitir um relatório do registro de presença desses sócios. De que forma que eu posso fazer? Eu posso criar um login, uma senha, tem vários sistemas aí, né, técnicos, para poder identificar que aquele registro se refere a determinado sócio. Eu tenho que garantir nesse sistema, nessa plataforma, a plena manifestação do cooperado, o direito político dele, e ainda, também, eu tenho que permitir o direito de voto por essa plataforma. A visualização dos documentos que vão ser apresentados nessa assembleia, né? A gravação integral, que eu já falei, né? E no caso da cooperativa, eu tenho uma questão especial, que em determinadas matérias, elas permitem o voto secreto. Então, eu tenho que também ter essa programação na plataforma que permita o voto secreto. É claro que, se eu tenho uma sociedade limitada, uma sociedade por ações, e o voto é sempre aberto, eu não vou precisar ter esse item que é do voto secreto. Eu vou ter esse item único e exclusivamente no caso de uma cooperativa. A ata ela tem que ser assinada pelos membros da mesa, que é o presidente e o secretário, num documento que consolide o registro de presença, ou seja, presidente e secretário vão declarar no documento, na ata, né, e atestar que aquele registro de presença ele é fiel, ele está em conformidade com a presença dos sócios que estiveram no momento do evento, né? A ata pode ser eletrônica e a assinatura dos membros da mesa pode ser feita tanto por um certificado digital, né, que é utilizado e reconhecido pelo ICP, ou ainda algum mecanismo que preserve a integridade e a autoria da assinatura. E tem que ter a viabilização
da impressão para o meio físico. Isso daí é o ranço, né? É o ranço de antiguidade que o DREI exige, né? Eu posso... Daí tem aquela dúvida. Eu convoquei uma assembleia, uma reunião de sócios antes da edição dessa medida provisória, né? Eu posso realizar pela forma semipresencial, né, ou eletrônica? Posso, desde que eu tenha a concordância de todos os sócios, para que eu mude a forma de realização. Aqui, sinceramente, também achei que está equivocado, né? Eu acho que a partir do momento que você tem o reconhecimento que estamos passando por um momento de risco, que a segurança está em risco, que a Assembleia precisa ser realizada, eles tinham que permitir que se realizasse essa Assembleia, ainda que prorrogando o seu prazo de realização. Surgiu uma dúvida muito grande sobre a aplicação dessa Assembleia eletrônica ou a reunião de sócios pela via eletrônica, presencial, semipresencial ou digital, para as associações ou sociedades simples. Por quê? Porque o DREI ele refere registros que são feitos nas sociedades empresárias. Então, é limitada, SA, enfim, são aquelas sociedades que são consideradas pela lei empresária. A sociedade simples não é considerada empresária, e nem a associação. Elas são registradas nos cartórios de registro de pessoa jurídica, no cartório da cidade. E daí eu fiz uma pesquisa, né, e eu descobri que eles estão aplicando essa instrução normativa do DREI de maneira analógica, estão permitindo que se faça pela via eletrônica ou pela forma semipresencial. Então, o Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Brasil, no seu informativo número 386, de 23/4/2020, ele disse que a aplicação analógica é permitida, até porque eles acabaram de dar uma orientação sobre o reconhecimento do registro de documentos eletrônicos. Então, ficaria até um pouco esquisito eu reconhecer, atestar a boa-fé de documentos eletrônicos e não permitir que uma Assembleia se realize por esse formato. Então, para os fins de registros de associações, eu vou ter que ter uma ata assinada, né, pelos membros da mesa, e também apresentar a exigência, né, de apresentação de lista de presença. Voltando naquela minha outra questão do problema da biometria, que eu questionei a junta comercial, aquilo que não era permitido lá atrás, no período de normalidade, agora passa a ser uma das maneiras mais fiéis de se atestar a presença desse sócio ou cooperado na reunião de sócios ou assembleia. Nós temos um PL, que é o PL 11.792 de 2020, que ele trata das questões de direito privado. O relator é o senador Anastasia. Ele fala das assembleias também nesse PL, mas sem alterar o que está na medida provisória 931. Ele só fala que tem que se observar até 30/10/2020 as restrições de aglomeração para a realização tanto da assembleia quanto da reunião de sócios. E diz que as reuniões e as assembleias poderão realizar pela forma eletrônica. Para quem está no meio, né, para quem atua na sociedade, você vai ter uma simplificação, um dinamismo muito maior nas sociedades com esse instrumento. Ele precisa ser utilizado. Ele não vale apenas para assembleias ou reunião de sócios de prestação de contas, mas para as assembleias e reuniões de sócios em geral. Enfim, é um avanço que nós não conseguíamos de forma alguma na época de normalidade e que a pandemia, apesar de todo o mal que tem causado para a sociedade, trouxe esse legado no direito societário e para as empresas, que é muito positivo, é um avanço e que a gente tem que prestigiar e ser atentos no cumprimento dos requisitos para que tenha a sua validade e eficácia. Esses eram os pontos que eu tinha para tratar. Queria agradecer demais a presença de todo mundo, fico muito feliz de ter participado, estou orgulhoso de estar participando desse evento e estou aberto às perguntas, se houver. Muito obrigado. Doutor Henrique, eu queria fazer primeiro, antes do meu presidente Márcio falar, queria fazer um agradecimento. Você realmente, vocês, né?
Vocês parecem professores, não parecem nem advogados. Obrigado. Eu estou olhando aqui o semblante, né, do doutor Brasil aí, né, do mandatário oficial, né? E estou imaginando, doutor, o que não está passando na cabeça do senhor, o senhor vendo tanta transformação no meio jurídico, né, que vai impactar positivamente, né, para nossas associações e talvez até para os escritórios de advocacia que o senhor representa, né? Então, eu fico imaginando o que não está passando na cabeça do senhor. Mas eu queria pedir ao Henrique, né, ao doutor Henrique, que se pudesse enviar ao Márcio Santiago, aí, o nosso presidente nacional, essa sinalização que o Instituto, né, fez, né, referente ao que pode ou não ser feito, né, dentro de uma Assembleia. E queria te dizer, doutor Henrique, que isso aí vem ajudar demais as entidades de âmbito estadual e as entidades de âmbito nacional. Toda Assembleia, a gente às vezes perde o quórum qualificado por ausência do associado na Assembleia, por diversos motivos, mas um dos mais sérios é o deslocamento, né? Hoje as pessoas têm dificuldade em participar de uma Assembleia em relação ao deslocamento. Às vezes você mora no interior de São Paulo e vai ter uma Assembleia na capital. Você se prepara, mas às vezes um infortúnio, é um problema no carro, é um problema na família, e você acaba deixando de comparecer em uma Assembleia, e quando você deixa de comparecer, você deixa de, como o senhor bem salientou, de participar politicamente, a favor ou contrário a alguma ação que aquela associação está tomando. Então, acho que foi um ganho maravilhoso, né, não só para o turismo, claro que não, é para o Brasil inteiro, né, e para todas as atividades, essas resoluções que o senhor acabou de comunicar para a gente aí. E eu queria, mais uma vez, agradecer a palavra de vocês todos, a disponibilidade de vocês, né, para contribuir aí com o nosso sistema de Convention Bureau brasileiro, e pedir, né, que o senhor pudesse encaminhar para o nosso presidente Márcio essas deliberações que estão valendo e que eu já vou usar a semana que vem. Um abraço para vocês. Marco, eu agradeço as referências, fico muito feliz de ter ajudado. E lembrando que o Márcio Santiago me passou, que é o perfil do Convention Bureau, eu sei que vocês têm um organograma, né, de uma federação nacional, uma federação estadual e as unidades, né, locais. Eu estou advogando para a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né, neurocirurgia pediátrica. Né? Eles têm mais de 1.000 sócios. E essa era a grande questão a ser resolvida deles. Eu estava resolvendo no improviso, antes da edição dessa medida provisória, fiquei feliz que o presidenteado, não só eu, como todo o país, aí, com esse legado, com esse avanço moderno. E para vocês vai servir muito, até para dar dinamismo para a operação, porque antes você tinha que ficar arrumando data para a realização da Assembleia, um podia ir, outro não podia. E vou dizer mais, a transparência que você pode criar com esse sistema é muito maior do que uma reunião ou Assembleia presencial. Obrigado, Marco. Muito obrigado. Eu mando sim. Vou mandar para o Márcio. Doutor Henrique, eu vou fazer as considerações finais depois, mas ainda dentro do tema, a gente realmente tem essa dificuldade. Quando houve essa demanda nossa de contactá-los e tal, a gente já tem sofrido muito com essa questão das assembleias, porque nós temos que fazer as assembleias de forma periódica, as ordinárias, as extraordinárias, e isso, de certa forma, é o legado positivo do coronavírus. Quer dizer, ele está fazendo com que nós aceleremos aquilo que nós iríamos, de repente, demorar 20 anos para estar fazendo. Eu acho que sem querer dizer que coisas ruins são tão ruins, né, ou são tão boas, eu acho que, de certa forma, não só nesse aspecto, mas em outros aspectos também, está forçando com que a gente a gente alterne os nossos procedimentos e acelerem aquilo que a gente demorar 20 anos. Né? Então, por exemplo, nós que administramos o país aqui, né, do ponto de vista, são 100 conventions bureaus, tem que fazer assembleias gerais dentro dos estados, tem estados que são menores, outros são maiores, os deslocamentos são sempre muito difíceis às vezes, né, custosos, e isso de certa forma vai beneficiar
e vai acelerar e até aumentar o nível de participação nas assembleias. Você faz a assembleia e, de repente, você tem um quórum, você tem que esperar a segunda chamada porque o quórum não alcançou, porque não teve todo mundo lá. Agora, um grande gargalo que a gente tem é a questão dos cartórios, né? Obviamente, essas atas terão que ser registradas e, no Brasil, a gente observa que cada cartório faz do seu jeito. E é uma loucura isso. Sabe, a gente tem atas que a gente faz do modelo, olha, faz assim e tal, chega lá o cartório recusa, uns exigem reconhecimento de firma, o outro não, um exige uma coisa, outro não, lista de presença, sabe, essas coisas são muito, sabe, eu quero crer que toda essa normatização que o senhor mencionou vem, de certa forma, unificar procedimentos, que é o grande problema que nós enfrentamos. Daí um pouco dessa eu tenho que fazer uma assembleia, por exemplo, de abril, que eu não fiz. Entendeu? Que eu estou vendo como é que a gente faz. É claro, também ser advogado, a gente sempre vai, o advogado vai encontrando o jeito, as formas, já pensando na proteção futura e tal. Mas nada como ter alguém do seu gabarito orientando e colocando luz nessas coisas. Então, para nós, eu acho que isso é muito bom, né? Aqui nós temos vários presidentes de entidades aqui, de conventos de birôs, que com certeza essa era uma grande dificuldade de todos nós. Então, mais uma vez, eu agradeço a tua fala e trouxe realmente uma clareza, né, para que a gente tenha procedimentos mais objetivos aí. Parabéns. Alguém tem alguma pergunta? Eu teria, antes de o senhor encerrar, agradecer ao senhor Marco Antônio pela referência à minha pessoa e dizer como é que eu vejo isso. Eu vejo como uma lição de que quem foi professor um dia pode tranquilamente ser aluno no futuro. Eu sou aluno hoje dos grandes talentos jovens que eu tenho no escritório. E o meu conceito de empreendedor, além de achar que a função essencial do empreendedor é ter lucro, é de que o empreendedor não pode ser um acumulador, mas sim um divisor dos benefícios. E com isso foi possível agregar, por muitos anos, mais de 51 anos, uma equipe com esses talentos fantásticos, com uma formação cultural e acadêmica muito melhor do que a minha como fundador. E ao senhor e ao senhor Positivo, que nome bacana, o meu é diferente, é Brasil, mas Positivo é muito interessante, sobretudo numa reunião como essa. Dizer que dessa possibilidade, além dos dados que serão passados através do Dr. Márcio, nós ficamos inteiramente à disposição para reuniões por videoconferência ou para recebê-los em nosso escritório, talvez do Rio seja mais fácil, São Paulo, a filial de São Paulo, que é extraordinária, bem instalada, é comandada pelo Dr. Marcelo. Mas, enfim, se necessário também ir visitá-los, com imenso prazer. Então, me agradou muito ouvi-los, que as apresentações puderam levar algum ponto de esperança, porque eu acredito realmente que o setor dos senhores, que foi de 100 a 0, chegou no fundo do poço e tem muito para recuperar a longo prazo. E ao Dr. Márcio agradecer por essa oportunidade desse convívio com o senhor. Isso é muito importante para o nosso escritório, para a nossa vida de profissionais liberais. Muito obrigado. Ok, doutor Brasil. Eu pegaria um gancho do que o senhor falou com a sua experiência, né? Hoje não existe mais ex-aluno, né? Agora, estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Não existe mais ex-aluno, né? Você sabe que na faculdade eu estudava bastante. Mas depois que eu me formei, estudei mais ainda. Estudo até hoje. A gente vai pegar um caso, como por exemplo, para formatar isso aqui com o Evandro, doutor Evandro que está nos ouvindo, eu acredito, a gente tem que pegar e falar, o tema é esse, qual que vai ser o foco, entendeu? A gente acaba dando essa pincelada aí geral e acaba pegando os livros e dando uma lida, né? Então, assim, doutor Brasil, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao senhor, ao doutor Marcelo, ao doutor Henrique, ao doutor Ricardo, a todos os meus colegas, meus amigos aqui, nós somos pessoas aqui de várias cidades do Brasil, né, e saio muito realizado, né, dessa nossa missão
né, que agora já vão quase 18, já 17h53. Nós estamos a 2 horas, passamos com quase 40 minutos além do nosso tempo, em razão do conteúdo que vocês colocaram, né? E assim, a gente observa que as perguntas praticamente foram respondidas durante a explanação, quer dizer, as dúvidas vão sendo isso, de certa forma, como o Navega disse, quer dizer, vocês como professores já sabem o que o aluno vai perguntar, então já vão respondendo de antemão. Então, assim, eu faço um agradecimento muito especial, carinhoso a todos vocês, pela paciência, pela competência, principalmente do escritório aí do Brasil IMATS Advocacia, dos meus amigos, pela parceria, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa reunião muito engrandecido, entendeu? Muito feliz, né, de ter a missão cumprida, com a simpatia de todos vocês, com esse carinho que vocês todos nos acolheram aqui nessa jornada. E eu espero que o Brasil consiga, através de gente competente como vocês, sair de todo esse processo que a gente está vivendo. E eu tenho certeza que nós temos gente muito capaz, né? E vamos sair disso, se Deus quiser. E eu tenho certeza também, doutor Brasil e amigos, que o turismo deverá ser o grande vetor de desenvolvimento nessa retomada. Sabe, porque com turismo, com poucos recursos, você alavanca uma série de coisas, quer dizer, com pouco gasto, você consegue alavancar, né? E eu espero que o governo federal seja sensível em principalmente em 2 questões, que olhem para as entidades com carinho que precisa, porque nós é que atuamos lá na ponta, incentivamos o desenvolvimento junto aos nossos parceiros. E observamos também que alguns países já estão fazendo outro tipo de procedimento, que é facilitar a visita de pessoas de outros países, fazendo inclusive subsídios. Não sei como é que isso aí, tributariamente no Brasil, seria contemplado, mas a gente observa que na Espanha isso já está acontecendo, no Japão já está acontecendo, na Grécia está acontecendo, quer dizer, de que está havendo um subsídio, e na Itália teve uma coisa muito interessante, que é fazer um voucher para que o cidadão use até o final do ano, acho que 1.000 ou 500 euros que ele possa gastar, desde que seja no turismo interno. O tributário no Brasil é uma coisa muito maluca, né, doutor Marcelo? Então, assim, a gente sabe que tem 1 milhão de leis, e cada uma, às vezes, confrontando com a outra. A gente espera que o país, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, que a gente consiga suplantar e minimizar, sobretudo, para que os empresários não sejam tão carregados de tributos, de carga tributária penosa que a gente tem que carregar praticamente a todo instante. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês, para não me estender mais. Doutor Brasil, meu carinho, minha gratidão eterna aqui dos Convention Bureaus. Tá, espero a gente continuar fazendo outras lives dessa que possam agregar conhecimento a todos os que militam no turismo brasileiro. Ok? Ô, Márcio, posso falar uma palavrinha rápida? Pois não, Positivo. Essa reunião representa, doutor Brasil, navega um Brasil positivo. Juntou todo mundo. Temos Navega, temos Brasil e temos Positivo. Só pode dar uma reunião boa. É verdade. Não pode. Tá bem, então, gente. Bom, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado pelas informações. Um grande abraço a todos. Foi uma honra participar. Obrigado. Um abraço, gente. Até logo. Até a próxima, se Deus quiser. Cuidem-se. Tchau, tchau. Encerrando, então. Abraço, meninos. Tchau, queridos. Bye, bye. Até Nos mais. falamos mais Tchau. tarde. Tchau, tchau.